Fala, galerinha da segunda série, tudo bem com os senhores? Espero que todo mundo esteja acompanhando as aulas aí, firme e forte. Hoje tá faltando as perguntas, né, pessoal? Eu não tô vendo muitas perguntas. Mas vamos aqui ao que interessa. Hoje nós vamos começar a falar sobre os vermes, certo? Então nossa aula vai ser dividida da seguinte maneira: plateumitos, nematelmitos, e falando também sobre as verminosas em geral. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai entender é o seguinte: plateumitos e nematelmitos, algumas características básicas deles, como eles são transformados. Então isso vai ver, por exemplo, a aula 6, que é a de hoje. Nós vamos ter a aula 7, que vai falar sobre os nematelmitos, e a aula 8, que vai falar sobre as verminoses. Tranquilinho? Então quero que vocês acompanhem aqui direitinho, para ninguém se perder. Tranquilo? Vamos começar então, pessoal. Os plateumitos, eles são conhecidos também como vermes achatados, tá? Então são conhecidos como vermes achatados, que podem possuir tanto vida livre como também vida parasitária. Na vida livre, nós encontramos, por exemplo, as planárias. Então as planárias possuem vida livre. Em vida parasitária, nós vamos possuir, por exemplo, a tênia e a esquistossomose, tá? Que causam a famosa o quê? A tênia é o famoso verme do porco, né? Que pode chegar a mais de 25 metros, tá? E nós temos também, certo, a esquistossomose, certo? Que pode causar a famosa barriga d'água. Tranquilo? Sobre as doenças a gente vai ter uma aula especial. Então hoje nós vamos focar sobre as características dos plateumitos. Tranquilinho, segunda série? Então vamos começar aqui focando então sobre essas características para que a gente possa entender todas elas. Então, primeira coisa, vamos lá? Aí nós temos, pessoal, algumas características gerais desses vermes. Primeiro, ele possui o corpo achatado, tá? Dorsalmente, ou seja, ele é aquela questão dorsal. Sistema digestório, ele é incompleto, tá? Tanto que ele é conhecido como deuterostônio. Por quê? Porque como o sistema digestório é incompleto, você vai ter somente a dentição lá de boca, ele não vai ter ânus, beleza? Sistemas ausentes, ou seja, o respiratório e o circulatório. Então eles não têm esses dois sistemas, tranquilinho? Outra característica, eles são conhecidos como triblásticos e acelomados. Eles não têm celoma e têm 3 folhetos embrionários na sua formação. Nós já falamos sobre isso. Tranquilinho? Sua simetria ela é bilateral, tá? Então simetria bilateral. E o sistema nervoso é ganglionar. Então o que acontece? Tem aquela travessia lá nos dois sistemas, né? Então é ganglionar. Beleza? Então o sistema simetria bilateral, tá? Então se eu cortar lá, você vai ter os dois lados iguais. Triblásticos apresentam os 3 folhetos embrionários e os acelomados que não apresentam o celoma. Tranquilinho? Muito bem, pessoal. Então só para a gente focar algumas das características básicas dele, pessoal, vamos falar então primeiramente sobre a planária, tá? A planária, ela é um tipo de verme, certo? Um plateumito, é claro. Eu vou soltar uma imagenzinha que mostra o estilo de vida da planária, só para a gente poder discutir. Soltando então um videozinho aí, ó, que fala sobre essa característica da planária. Vamos lá. Acompanhe comigo, ó. Aí está mostrando alguns dias específicos da vida da planária. Esse é o primeiro dia que envolve a sua divisão. Então vocês estão vendo, ó, essa é uma planária que vive no meio aquático, tá? Ó lá, cortamos um pedacinho da planária. Tá vendo? E aí, ó, esse pedacinho, tá vendo que os dois lados aí, ó, foram cortados. E como é que ela começa? Ela começa a ter sua formação, o outro pedacinho vai começar a ter a formação. Ou seja, eu cortando, ele vai começar a se desenvolver, ó. Vocês podem perceber como acontece esse desenvolvimento desse pedacinho, tá? Isso é um tipo de reprodução que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, tá? Mas somente a questão do estilo de vida de uma planária. Beleza? Então você pode ver, ó, que ela continua, tá vendo? Ó, o seu desenvolvimento, tá vendo? Então o seu desenvolvimento ele não para, certo? Então ele continua, tá? A questão das divisões, tá vendo? Então, meninos, primeiramente, vamos conhecer então, só para você entender então, esse ciclo aí básico da planária, tá? Então, ó, só para a gente poder relembrar, são 3 grupos, tá? Então você viu um estilo de vida de 1. Então são 3 grupos que apresentam. Eu vou soltar aí os 3 para que a gente possa dar uma focada maior neles antes de falar da reprodução. Vamos lá então, olha só. Aí nós temos então, ó, primeiramente, a tubelária, que são das planárias. Você viu agora o estilo de vida dela, né, que é o estilo de vida livre, tá? Nós temos o trepamatoda, tá? Que é a vida parasitária, tá? Aqui nós temos o que? A famosa barriga d'água, tranquilo, ó.
E nós temos também a cestoda, tá? Que é a vida parasitária, que é a tênia, tá? Então a teníase lá, verme do porquinho, que é, nesse caso também, vida parasitária. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, galera, vocês podem observar os 3 classes que pertencem aí, certo, a esse grupo, beleza? Só agora nós vamos falar sobre a questão que envolve o estilo de vida de cada um deles. Eu falei para vocês ali sobre a questão da planária, tá? Algumas características básicas delas, tá? Nós vamos ver aqui a questão que envolve a reprodução. Aquele vídeo já mostrava um corte da reprodução, vocês podem observar esse cortezinho acontecendo, tá? Mas vamos mostrar aqui uma imagem que mostra essa reprodução mais clara da planária, tá? Então, soltando então a imagenzinha para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Aqui você pode perceber, pessoal, essa questão aqui, ó, do cortezinho que vocês observaram, tá? Isso aqui, ó, você pode perceber que estava acontecendo esse corte, tá? Isso aqui é um tipo de reprodução, pessoal, tá? Uma reprodução, um caso de quê? De corte, ou seja, eu vou ter uma reprodução aqui, tá? Através desse pedacinho da planária vai desenvolver uma nova planária, tá? Então, esse cortezinho vai dar a formação de uma nova. E aqui nós temos a reprodução sexuada normal, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma planáriazinha, vai acasá-la com outra planária, e aí você vai ter o desenvolvimento normal, beleza? Então esse aqui, ó, pelo cortezinho, tá vendo, ó, que eu vou ter o corte, vai desenvolver uma nova planária através desse corte, tá? E aqui nós temos, por exemplo, a questão que da reprodução sexuada da planária. Então aqui você vai encontrar essa reprodução. Tranquilo, pessoal? Pois muito bem. Só frisando, o importante vocês entenderem, tá? Que essa reprodução aqui normal, ela é sexuada, tá? Esses indivíduos, eles são o quê, pessoal? Eles são monóicos, tá? No caso, eles são dotados de testículo e o ovário, tá? Então fazem essa reprodução normal aqui, tranquilo? Então só para a gente poder frisar essa característica do desenvolvimento de uma planária, tá? Agora, no caso da reprodução assexuada, como vocês podem observar aqui, ó, no caso da reprodução assexuada, tá? O que vai acontecer aqui? No caso, a planária, ó, ela faz esse cortezinho aqui, e o pedacinho que foi cortado, tá? Vai desenvolver o que? Uma nova planária, tá? Então você tem um desenvolvimento de uma nova planária, tá? Então, no caso, se eu fizer um corte transversal, você vai ter o desenvolvimento de uma nova planária, tá? Na reprodução assexuada. Pois bem, pessoal, vamos lá. Nós temos também a questão da reprodução da tênia, tá? Então, a teníase, você pode ver aqui, ó, a tênia, ela é o que? Elas são monóicos, tá? Com autofecundação interna, tá? Que acontece aqui. O desenvolvimento é indireto, com a larva, tá? No caso, no intermediário. O corpo, né? No caso, você tem o que? O chamado progiostides, né? Que é o que protege o que? Que produzem o espermatozoide, e o óvulo a cada prostígio tem que 100 a 150 ovos. Esses ovos às vezes caem na corrente sanguínea e pode ser levado para várias partes do corpo. Então você tem essa consequência aí. Tranquilinho? E o último que nós temos também, tá? É a questão da esquistossomose. Então aqui você pode ver, ó, que a esquistossomose, eu tenho a fêmea que fica nesse corte transversal e o macho aqui embaixo, ó, tá? Então a fêmea e o macho. Então eles fazem aqui essas trocas específicas, reprodução sexuada, né? E produzem, tá? Esses ovozinhos aí para sua reprodução, tá? Tranquilinho, pessoal? Deu para entender aí? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as características dos nematelmintos. Então a gente vai entender essas características, tá? Então é uma linha tranquilinha, mas rapidinho, dá para vocês pegar. Então, na próxima aula a gente fala sobre os nematelmintos e depois sobre as doenças, tá? No caso das verminoses. Um forte abraço para vocês, galerinha. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!